Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Deputados, Sra. Ministra das Finanças. Enquanto o PSD e o CDS se entretêm a dizer coisas sem sentido sobre as posições do PCP, há problemas sérios do país que é preciso resolver. Exatamente. Sra. Ministra, quando foi votado o artigo da lei que nacionalizava o BPN nesta Assembleia da República, só o PCP e os Verdes votaram contra. Todos os outros partidos votaram a favor desse artigo. E nós lembramos-nos bem que a justificação que na altura era dada era muito semelhante ao discurso que a Sra. Ministra hoje faz. E é por isso que soam a falso as palavras do Primeiro-Ministro e da Sra. Ministra das Finanças, quando em julho, a 11 de julho, o Sr. Primeiro-Ministro e a 17 de julho a Sra. Ministra diziam que era provável, o mais provável era não haver intervenção do Estado. Percebia-se já que isso soava a falso. E o problema, Sra. Ministra, é que nós podemos estar muito bem a percorrer uma vez mais o caminho que foi trilhado com o BPN, agora com nomes diferentes e conceitos alternativos, mas podemos estar a percorrer exatamente o mesmo caminho. E aquilo que nós queremos da Sra. Ministra é que responda às perguntas que lhe fizemos e que dê aos portugueses a garantia absoluta de que não haverá esse risco. A Sra. Ministra disse, em relação ao empréstimo que o Fundo de Resolução contrai junto do Fundo de Capitalização, a Sra. Ministra disse que não há risco, e termino, Sr. Presidente, a Sra. Ministra disse que não há risco neste empréstimo. Queremos saber quem é que avaliou esse risco e qual foi a entidade que o avaliou e como é que se faz uma afirmação dessas. Que a Sra. Ministra recusou outras soluções porque eram mais arriscadas. Queremos saber quem é que avaliou essas outras soluções, que outras soluções eram essas e porque é que a Sra. Ministra diz que são mais arriscadas. Sra. Ministra, temos aqui o decreto-lei com a assinatura do Ministro Paulo Portas. Do dia 1 de agosto. Este decreto foi aprovado no Conselho de Ministros dia 31. Certamente que não foi feito na manhã do dia 31. Estava preparado no dia 30. Porque é que não houve uma comunicação à CMVM que impedisse a transação das ações? E vou concluir, Sr. Presidente. Porque é que não foi tomada essa medida para impedir que se continuassem a transacionar ações de um banco que já sabia que ia ser intervencionado pelo Estado no sentido em que foi? E para concluir, Sra. Ministra, uma última pergunta relativamente aos trabalhadores e aos direitos dos trabalhadores, particularmente em relação ao Fundo de Pensões. Que avaliação é que já foi feita da situação do Fundo de Pensões? Que medidas é que o Governo está a ponderar para proteger os trabalhadores, particularmente em relação ao Fundo de Pensões? E que garantia é que a Sra. Ministra pode dar hoje aqui de que a injeção de dinheiro público para recuperar este banco não vai ser acompanhada da promoção pelo Governo do processo de despedimento coletivo, que pode ser o maior processo de despedimento coletivo do nosso país desde o 25 de Abril?